Olá, pessoal! Meu nome é Jennifer Santos e hoje trouxemos mais um videocast da Barão de Mauá. E junto comigo está... Matheus Pisquiotin. E hoje vamos falar sobre os desafios do mercado. E para falarmos sobre isso, trouxemos Heloísa Zaru, editora de texto, assistente de chefia e previsão do tempo, ela também comanda. Boa noite. Gente. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de volta aos corredores da Barão de Mauá, onde eu me formei. Estou muito feliz e grata pelo convite. Bora lá ver o que vai ser essa sabatina aqui, hein? Bora! Heloísa, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no videocast. E a primeira pergunta é a seguinte. Vai chover? Mentira, tô brincando. Para começar, gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória e como foi o início da carreira no jornalismo. O que te motivou para essa profissão? Olha, o que me motivou a escolher jornalismo foi o EPTV na escola. Olha só. Sim, quando eu tinha 14 anos, eu estava na antiga 8ª série, hoje é 9º ano, né? E eu fui selecionada, estava entre as redações selecionadas para fazer a visita até a EPTV. E eu fiquei muito empolgada, porque eu sempre amei escrever, e tanto que em redação eu sempre gostei muito de língua portuguesa e tal. E fui até a EPTV, conheci aqueles bastidores e pensei, nossa, quero trabalhar um dia aqui. Falei, nossa, quero muito fazer parte desse universo. Mas naquela época, eu pensava em jornal impresso. Vocês sabem o que é isso? Com certeza. Pois é. E eu pensava em trabalhar em jornal impresso, né? Que, inclusive, ainda existem vários veículos, né? Brincadeiras à parte, né? Tô falando isso porque esses são novos e tal, mas, assim, a gente ainda tem jornais impressos de grande renome e jornais até da própria cidade aqui, né? De Ribeirão Preto, na nossa região, a gente tem jornais impressos também, ainda na ativa, né? Ainda aguentando firme, e ainda bem que a gente ainda tem jornal impresso, que é importante também. E na época foi isso, eu pensava em trabalhar no impresso. Foi pelo EPTV na escola, foi ali que eu decidi fazer jornalismo. Foi com 14 anos que eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, prestei aqui na Barão, foi o ano que caiu o diploma, de 2009 para 2010, e quase não formou turma. E aquilo eu fiquei muito triste, porque eu falei, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha segunda opção. Para mim já estava muito certo que eu queria jornalismo. E ainda bem, formou turma, tenho vários colegas de trabalho, colegas de profissão, que se formaram aqui também na Barão e que a gente se topa pelas ruas aí, né? A gente troca informação, troca contato, troca fonte. Então, esse foi o início da escolha pela faculdade, pelo jornalismo. E, Heloísa, aproveitando esse gancho sobre a visibilidade do jornalismo, eu gostaria de saber se, na sua visão, ele é visto como antigamente e, caso ele tenha mudado, o que você acha que ele mudou? Nossa, eu acho que o jornalismo está em constante modificação. E se a gente for conversar daqui 2 anos, vai ter mudança e assim sucessivamente, né? Antigamente, por exemplo, a mulher que trabalha apresentando na TV, por exemplo, tinha que ter o cabelo curto, tinha que ter a voz mais grossa, tinha que ter um jeito mais masculino, para que não chamasse tanto a atenção, vamos dizer assim. Não podia usar unha colorida, não podia ter o cabelo tão comprido, tinha que parecer o molde do homem, que do homem lá de trás, que a gente ouvia com aquela voz grave e tal. Então, antigamente, a gente tinha essa situação que era o início, né? Tanto que a mulher tinha que usar terninho. Nunca que você ia ver mulher usando um vestido estampado para apresentar um jornal. Sim. E hoje você vê. Sim. Então, hoje a gente já tem essas modificações. Hoje a gente vê pessoas tatuadas, pessoas com piercing, aparecendo na frente da TV com um cabelo diferente, porque isso representa. E isso é muito importante. E cada vez mais a gente ter esse tipo de representatividade é importante. A gente ter pessoas com corpos diferentes, né, com visões diferentes, isso enriquece o ambiente. Então, eu acho muito importante a gente ter essa diferença que a gente tem hoje e não estar amarrado naquele perfil que a gente tinha que seguir no passado. Certo. A partir do ponto em que você destaca que após a queda do diploma, o curso de jornalismo da Barão de Mauá teve uma pequena queda, na sua visão, como que isso
foi desestimulando os jovens nos dias de hoje? Eu acho que o que desestimulou, principalmente, foi uma ilusão de que, se eu trabalhar com a internet, eu não preciso ter o diploma. Isso é uma baita de uma ilusão. Porque, por exemplo, se você trabalha, se você, mesmo que você crie o seu canal, seja em qualquer plataforma que for, você vai criar o seu canal, você tem que criar fidelidade com aquele público. E você, ao ponto que você vai criando a fidelidade com aquele público, o que você aprende na faculdade, junto com a sua vivência, que é o que vai formar você como jornalista. Porque a gente vê muita gente se dizendo jornalista sem ser jornalista, sem ter o diploma, né? E isso dá até, assim, né, um enjoozinho, né? Porque não é a gente que vive o jornalismo, a gente que estudou tanto, né, passou pelo processo do TCC, a gente sabe que não é simples, não é fácil você falar assim, nossa, tá pegando fogo ali, me recebe ali no WhatsApp, vou colocar criei um perfil de notícias e vou colocar, tá pegando fogo, não sei o quê. Se eu não checar aquela informação, aquilo pode ser até de outro país, sabe? E eu tá afetando a vida de outras pessoas com fake news. Então, essa propagação, a facilidade que a internet nos trouxe, também trouxe essa ilusão de que eu posso fazer o que eu quiser. Só que não é bem assim. Eu posso fazer, só que eu preciso ter meios e eu preciso ter credibilidade. E um dos pontos que a gente consegue credibilidade é tendo o diploma. E aproveitando também esse mundo digital, que foi a nossa inovação, né, do jornalista, quais são os impactos que esse jornalismo tradicional acaba sofrendo e o papel do jornalista também para acabar com essas fake news, né, que vai ser constante. E, como por exemplo, a gente pode mencionar também as pessoas que colocam só o videozinho e acaba nem colocando a legenda. Não tem informação, mas tem ali o vídeo só circulando. É o sensacionalismo, Isso. né? Eu acho que a inteligência artificial, todo o conjunto que a gente tem hoje de auxílio que a internet nos proporciona é muito positivo. E a gente tem que explorar isso o mais positivo, o melhor possível. E o jornalismo hoje ele tem que ser muito interativo. E o interativo é o quê? O jornalismo não é feito sozinho. Ele é feito com a pessoa do bairro que reclama que na escola não está com vaga, que fala que tem um problema no trânsito da rua da casa dela, que expõe, que participa, mesmo que ela não apareça, ou muitas vezes colocando a cara à tapa também. Então, ela se aproxima, o público se aproxima do jornalismo que é feito na redação. Então, esse é o primeiro ponto, é um jornalismo mais interativo, um jornalismo mais participativo. Outro ponto também que eu acho muito interessante dessas nossas atualizações é a gente ter um jornalismo personalizado. Então, a inteligência artificial consegue fazer os filtros para saber qual é o seu perfil, do que mais você gosta, qual é o seu nicho, sabe? E aí direcionar as notícias certas para o público certo. Para você que gosta de determinados assuntos, consumir aquele assunto que você gosta. Não quer dizer que você vai ficar só naquela bolha, mas você vai receber mais atualização sobre aquilo. E principalmente o verificado. Então, não adianta nada a inteligência artificial ajudar com tudo isso se não tiver ninguém ali por trás para fazer a verificação, se aquilo é certo ou errado. Porque a inteligência artificial pode ajudar e muito a gente a construir várias coisas, a construir textos. Só que nada substitui a peça que é o ser humano para estar ali olhando e confirmando. Isso está certo, isso não está. Então, isso ninguém tira. Essa substituição, nenhuma máquina é capaz de fazer esse trabalho. E você tem que ter o diploma para você fazer isso, senão você não vai ser capacitado. Certo. Acompanhando essa onda de atualizações, você acredita que as universidades estão tendo a possibilidade dessas transformações e de que forma o aluno pode se adaptar ao mercado a partir dessas atualizações? Acredito que sim, que as faculdades acompanham e os alunos, eles podem e devem fazer estágio. É o principal ponto. O estágio é a principal porta, é aquela porta gigante, enorme,
que você vai descobrir se você quer aquilo ou não, que você vai transitar por diversas áreas, você vai poder passar por jornalismo de TV, de rádio, impresso ainda, online, você vai poder participar, você vai poder conhecer, interagir, vivenciar tudo aquilo e sendo estagiário. Então, você vai ter a sua responsabilidade como estagiário, mas, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas ali te ajudando. E você fazer o estágio, gente, eu fiz estágio na faculdade, até foi o estágio que me levou para a EPTV. Eu fiz estágio em outros lugares, eu fiz estágio na Band News FM, que era rádio. E eu amava fazer o estágio na Band News FM. E um professor aqui da Barão ficava para mim, vai fazer estágio na EPTV, vai fazer estágio. Me inscrevi um ano, desisti. Na última etapa, falei, não vou. Me inscrevi o segundo ano, falei, vou. Fui indo, passei em todas as etapas, falei, eita, passei. Fiquei muito feliz, falei, e agora? Vou fazer. Foi, assim, um ano mágico, onde eu pude ir pra rua, fazer sonora, fazer passagem, sabe? Fazer a ronda, fazer contato com diversas fontes. E foi um aprendizado gigantesco. E foi ali que, inclusive, que a chefia pôde ver o meu trabalho, o meu empenho, a minha vontade de querer estar ali, de querer trabalhar, de querer aprender, principalmente, para depois me chamar de volta, para ser efetivada depois, né? Então, o que os alunos têm que fazer? Estágio. Você já tem... eu gosto mais de assessoria de imprensa, então vai. Não estou gostando desse lugar aqui, não estou achando legal. Muda. Mas, assim, não deixem de fazer estágio e passem por diferentes lugares para você falar, não, o que eu gostei mais de tal lugar e é lá que eu quero ficar. Então, essa parte de transição, de acabar a faculdade e já ir para o mercado de trabalho foi uma coisa mais fácil ou você encontrou alguns desafios por aí pelo caminho? Olha, eu acho que por ter estagiado bastante e como também eu sempre tive muita vontade e às vezes, até hoje, assim, né, acontece assim de surgir um desafio e eu falar... E eu falo pra mim por dentro, eu falo, meu Deus, eu vou dar conta, mas por fora eu tô plena. Tô lá e falo assim, não, vai dar tudo certo. No fim dá tudo certo. Eu peço ajuda para um, para outro, mas o importante é que dá certo. O importante é finalizar o trabalho. E eu acho que essa perseverança e isso de não falar, mas eu sou, principalmente na época de estágio, falar, mas eu sou só estagiária. Não tô falando para você exceder o seu limite e tal, mas assim, para você ter vontade de fazer. Ter vontade de efetivada. Isso, trabalhar com gosto, sabe? Querer aprender. E não chegar achando que você sabe tudo também, porque não é assim. Mesmo que você saiba, você sempre vai ter alguma coisa a aprender. E eu acho que esses pontos fizeram uma grande diferença, porque quando eu me formei, eu trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo. Nossa. Eu trabalhei numa assessoria de imprensa, eu trabalhei na Rádio CBN, cobrindo férias, e eu fazia freela para o SBT. Então, eu trabalhei em assessoria, em rádio e em TV. Tudo ao mesmo tempo. Meu e Deus. aí, Quem sabe faz ao vivo. foi tipo isso. Eu trabalhei de fevereiro, né, que foi logo que eu peguei o diploma, de fevereiro até abril, assim. Mais ou menos. Até o comecinho de abril. E aí eu falei, putz, preciso escolher um, né? Porque eu não vou dar conta, né? Eu saía de casa às 5:30 da manhã e chegava às 11 da noite, e morando em outra cidade e tal. E eu falei, meu Deus, mas e agora, né? E aí eu escolhi a CBN, fui contratada no dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, no Grupo EP. Foi. Esse ano eu fiz 10 anos de Grupo EP. E então, assim, eu não posso dizer que foi difícil eu conseguir um emprego na área, porque eu estagiei muito e eu fiz muitos contatos. Então, por isso que eu falo, aproveitem a faculdade para estagiar. É o ponto alto, assim. Inclusive, a IPTV faz todos os anos os processos para a contratação dos estagiários. É muito massa ser estagiário lá, sabe? Tem vários benefícios. Eu amo o restaurante de lá. É muito legal. Então, assim, vale muito a pena. De olho nos processos
de expandimento entre as plataformas, tanto de TV como jornal impresso, conforme a gente estava conversando, que ainda existe, além do digital, quais deles você vê mais oportunidades e por quê? Nossa, olha, eu acho que assim, a internet fez com que a gente conseguisse ter nicho em todos. Então, a TV, por exemplo, tá na internet. A própria Globoplay. Então, a TV tá na internet. Você assiste TV pela internet. Você não precisa ter antena para assistir TV. O rádio, a mesma coisa. Você escuta a rádio de onde você quiser. Estava ouvindo a CBN vindo para cá, tinha um ouvinte do outro lado do mundo mandando mensagem no fim do expediente. O próprio jornal impresso, galera consegue se comunicar, sabe? Tem e-mail, tal, o online, né? A internet está. Então, eu acho que todos os nichos têm oportunidade de expansão, sabe? O jeito é saber como vai usar isso, usar com responsabilidade, da forma correta. E na sua experiência como um todo, o que diferencia um bom jornalista? Qual habilidade, quais características ele vai precisar ter para ocupar um bom lugar? Olha, eu acho que ter um bom português é o primordial. Você tem que, mesmo que você use gírias, que você... Sabe, isso aí não é problema, né? Mas assim, na hora do seu trabalho, você ter um bom vocabulário, você ter um amplo, né, vocabulário, é importante, mas isso não quer dizer que você não vai digitar lá sinônimo de no Google para pegar uma palavra na hora de fazer um material. Isso não quer dizer que você vai, né? Mas assim, você ter um bom português, você não ter preguiça, você saber que se você tiver que trabalhar num fim de semana, você vai trabalhar no fim de semana e sem problemas. Amanhã eu tô de plantão, por exemplo, e tá tudo certo, sem problemas. Às vezes acontecem factuais. Então, já aconteceu da hora de ir embora, tá acontecendo coisa ainda, e a gente tem que ficar trabalhando. E tá tudo certo. Sabe, já aconteceu. Eu lembro uma vez que eu tava cobrindo férias de um colega na CBN, e eu entrava às 6 da manhã, e aí era meio-dia, aí eu pensei, ai, beleza, vou almoçar, e é meu último dia cobrindo essas férias. Aí explodiram um carro forte lá em Mococa. Putz. Aí, Heloísa, vaza pra lá. Aí eu saí e falei, meu Deus, não comi nada. E fui, fiz entrada na rede, cheguei de volta na emissora mais de 8 da noite. Nossa. Então, e assim, e tá tudo certo, porque é isso que eu escolhi, eu quero informar, eu quero passar a informação, eu quero saber o que está acontecendo, quero ter a informação correta, sem fazer sensacionalismo, sem aumentar o rolê e passar a informação. Eu me formei para isso, para... O meu objetivo com a minha formação sempre foi, se eu posso ajudar uma pessoa, 100 pessoas, 1000 pessoas, independente, se eu posso ajudar uma pessoa, se for uma pessoa que vai mudar o pensamento com aquilo que eu fiz, ótimo, já alcancei o objetivo do dia. Certo, agora focando muito mais na questão da evolução do jornalismo digital, de que forma pode ter uma construção de carreira a partir do veículo e também de quais estratégias pode-se criar uma rede de contatos a partir do jornalismo digital, na sua visão? Olha, a rede de contatos... Olha só. Não, é porque assim, quando eu comecei a minha rede de contatos, era no telefone. Eu ligava de telefone fixo. Então, assim, existia um telefone fixo que você discava os números. E era assim foi assim que eu comecei a minha rede. E dali... mas hoje a gente já migrou, né, para outros meios, tanto que hoje quase ninguém, aliás, né, gosta mais de falar o telefone, né? Mas para a gente ampliar mesmo essa rede de contatos, para a gente ter outras formas, outros métodos, o networking ainda é muito válido, né? Eu sei que tem muita gente que acha chato, fala assim, putz, grila, mas eu vou ter que ir em evento disso, em evento daquilo. Mas é bacana, faz parte. E assim, quando você precisa de um emprego, descubra os nomes de quem comanda o lugar que você quer trabalhar e manda currículo. Manda e vai, e só vai. E Heloísa, para fechar,
qual que é o conselho que você daria para o jornalista agora formando que quer entrar no mercado de trabalho, na televisão, no rádio, no impresso também, né? Qual conselho você daria para ele? Olha, além do estágio, além claro, do estágio, exatamente, além do estágio, né? Porque o estágio para mim é a dica de ouro assim que eu recebi do Soares e falo, Du, obrigada. E que o estágio é incrível. Isso também de você descobrir o que você quer fazer, né? Se você fala assim, poxa, mas eu já me formei, eu não consigo mais fazer o estágio. Pede para visitar os lugares. Marca um dia, fala, eu quero ir um dia lá na IPTV para ver o que tem, o que eu gosto. Porque às vezes você chega lá e você fala, nossa, adorei o jeito que a galera do G1 trabalha. Nossa, olha como que é legal na CBN, a gente tem a Jovem Pan lá também e tal. Então, assim, vá conhecer, vá entender, vá vivenciar esses lugares, esses aspectos, para você entender o que você vai querer. Porque fácil não é. Nenhuma profissão é fácil. Mas você pode fazer de um jeito mais gostoso. Então, quando você faz aquilo que você gosta, fica diferente. Você fala assim, poxa, olha, que legal isso que eu fiz hoje. Olha, aprendi isso. Porque é isso que eu faço. Todos os dias eu saio da TV pensando, nossa, hoje eu aprendi isso, isso e isso. Eu aprendo tanto com os colegas de trabalho, com os repórteres que chegam da rua com textos, com os materiais para a gente editar, como também na previsão do tempo, fazendo as pesquisas dos eventos meteorológicos. Então, quando eu estava na produção, fazendo apuração, ouvindo histórias das fontes. Então, é isso, vivencie o que você quer viver, o que você quer trabalhar. Certo. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Muito obrigada, Heloísa, por tantas experiências, por tantas trocas, né? E eu aposto que vai ter bastante coisa agora boa vindo por aí. Eu espero que em 2025, quem não se inscreveu, se inscreva, porque, olha, é sensacional o curso. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. E compartilhe nas redes sociais também para o seu amigo que quer cursar jornalismo. Até mais. Tchau, tchau.